A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos. Glória a Deus pela sua vida. God bless you all, friends. God loves you so much. You are very welcome to our live stream here in Brazil. Remember, you are a very important person to Jesus Christ. Receive Jesus Christ in your heart as your Lord and Savior. And receive everlasting life. Queridos, estou com a minha Bíblia aqui aberta em Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Queridos preciosos irmãos, há uma ligação matemática entre a graça mortificando a nossa carne e a liberação do Espírito produzindo milagres, fruto. Então, a liberação da unção via Espírito para a alma depende dessa alma romper com a carne. Isso não debaixo de culpa, condenação ou esforço religioso na carne. Não. É preciso compreender claramente a graça que temos recebido. É o único recurso. Quando nos entregamos ao Senhor e renovamos a nossa mente e compreendemos a abrangência da graça e o que ela produziu em nosso espírito, nos retirando do império das trevas e nos ressuscitando para o reino do seu Filho amado, como diz Colossenses 1,13. Quando eu e você compreendemos as riquezas insondáveis da graça e do quanto ela foi poderosa em ressuscitar o nosso espírito que estava morto, e o quanto Deus é humilde e manso para trabalhar em nossa alma, então, tomando a graça, nós conseguimos ser fiéis. Quando compreendemos que recebemos uma nova natureza, quando compreendemos, queridos e amados irmãos, que estamos debaixo da graça. Por isso que a Bíblia diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Entende? Porque quando nós começamos a investir a graça para trabalhar em nossa alma, nós começamos a ter a percepção de quem somos, temos e podemos em Cristo. Isso é de vital importância. Se nós não avançarmos nisto, seremos meninos no entendimento por causa das fortalezas da queda. Olha o que acontece. A pessoa no espírito, ela é próspera, capaz, ungida. Mas a sua alma ainda é enganada por brechas na carne, faz com que essa pessoa viva cegada e imatura. Lá em Gálatas capítulo 3, que enquanto o herdeiro for menino no entendimento, ele não usufrui a herança, ainda que é dele, entendeu? Então, o trabalho de Satanás é tentar nos manter meninos no entendimento, através de iscas via carne. Se nós, passando o tempo necessário, não fizermos isto, ficaremos sem revelação. Você sabe quantos cristãos que são salvos, mas não têm uma vida transbordante? O que chamaríamos de graça maior? Deus dá maior graça aos humildes, diz lá em Tiago 4,6. Veja o que eu quero falar sobre isso. Quando o cristão ele recebe a Cristo e recebe o perdão dos seus pecados, ele recebe não apenas o perdão dos pecados, mas ele recebe o Espírito Santo, poder, para que ele aos poucos vá modificando a sua carne e andando no Espírito. Gálatas 4,1, tá? Que enquanto o herdeiro é menino, não tem condição de usufruir a herança. Vamos lá. Portanto, no início da conversão, o homem ele ainda está tão habituado ao pecado que ele pede perdão. E o Senhor o perdoa. Isso é a infância da fé. Nós somos salvos para chegarmos à maturidade. Então, é normal que um bebê use fraldas, mas se ele tiver 17 anos, aí já está com problemas. Vamos ver? Quero falar para você então o seguinte. Quando eu e
eu e você compreendemos que no início da vida cristã, tudo que nós sabemos é pedir perdão dos pecados, o sangue de Jesus nos purifica, é a alegria da salvação. Que Davi, quando pecou, disse: torna-me dar a alegria da salvação. O cristão, quando ele é perdoado, ele sente uma alegria indizível quando ele recebe o Senhor Jesus. Mas depois de ele receber o Senhor Jesus, se espera que ele chegue à maturidade, onde ele comece a andar no Espírito. Amém? Esse progresso de salvo para cheio do Espírito, de andar no Espírito, é essencial para a frutificação. Você vai notar que muitos cristãos que são salvos não realizam sinais. E quando recebem dons, ou ficam soberbos ou querem ganhar dinheiro e fama com esses dons. Eles são imaturos até com o uso dos dons. O legítimo uso dos dons, num coração humilde, é daquele que está buscando o reino de Deus, sua justiça, e está tomando a graça para purificar o seu coração. Então, é proporcional o nível em que modificamos a nossa carne e desligamos a nossa alma da nossa carne e inclinamos a nossa alma para o Espírito, é o nível das revelações e liberação do Espírito. Você vai ver que muitos cristãos não crescem espiritualmente para imagem e semelhança, para varão perfeito. Você não vai ver na vida deles revelações profundas, mistérios, milagres, unção, liberação, virtude. Porque eles estão girando em círculos, pedindo perdão naquilo que eles poderiam estar renunciando. Portanto, a renúncia, ela é sofrimento, porque a alma estava acostumada a ceder à carne. Agora, à medida em que, não apenas perdoado, mas eu começo a tomar a graça para dizer não àquelas coisas que a carne me convida, isso honra a Deus, e a honra desata uma unção de honra. Então, quando um cristão ele começa a renunciar, e não apenas pedir perdão, pela graça, não debaixo de culpa e condenação, mas pela graça, quando um cristão começa a renunciar à sua carne, a mortificar os desejos da sua carne, você vai ver que Deus vai produzir nessa vida crescimento ministerial que vai afetar vidas, multidões. Senão ele fica como um sal sem sabor, entende, irmãos? Então, lá em Colossenses 3, diz que nós já ressuscitamos. Então nós já morremos para o pecado. Considere-se morto para o pecado e vivo para Deus. Nós já morremos para a dívida e ressuscitamos para a prosperidade. Já morremos para a doença e ressuscitamos para curar enfermos e sermos saudáveis. Já morremos para o pecado e ressuscitamos para andar no Espírito. Agora veja isso aqui. Quando andamos como ressurretos dentre os mortos, isso é perfeitamente possível, porque Deus nos deu uma nova natureza, e a unção que está em nós é para renunciar, tá? Pode ter certeza que esse desejo de pecar não é mais forte que a sua decisão de não pecar. Portanto, muitos cristãos se fiam no fato de que se pecarem o Senhor os perdoa. E ficam no deserto da alma, sendo perdoados, mas nunca crescendo para a frutificação. São perdoados, mas nunca chegam à maior graça, nunca chegam a varão perfeito. Lá em Colossenses 3 diz que se nós renunciarmos à impureza sexual fora do casamento, que pode ser a prostituição, o adultério, a fornicação, a masturbação, ficar vendo pornografia. A Bíblia diz que se nós renunciarmos à impureza sexual, se nós renunciarmos à avareza, que é a preocupação pelo dinheiro, o amor ao dinheiro, se nós renunciarmos o mundanismo e os ídolos, entende? Nós vamos ter comunhão com Deus. Mas se nós teimarmos, porque somos salvos e perdoados, em continuar pecando na vida sexual e pedindo perdão, avarentos, egoístas, misturado com mundanismo e carnalidade, você vai ver que é uma árvore que não dá frutos. Não progride rumo a uma frutificação adequada. É um cristão apagado, é um cristão sem revelação, é um cristão sem sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Sem intimidade com Deus, entende? Porque nós somos salvos para ter intimidade com Deus. E como lemos aqui, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Então, queridos, quando a mortificação acontece, ela vai
fazendo com que a nossa alma agora, livre das influências da carne rejeitada, comece a receber via Espírito alegria, paz, revelação, unção, frutificação. Isto é tremendo. Quando o homem renuncia o que é de Satanás, ele começa a receber o que é do Espírito. Você viu que quando Jesus rejeitou a oferta, a tentação do diabo, os anjos vieram e o serviram na sequência? Assim, Deus nos serve quando paramos de nos alimentar na mesa dos demônios. Porque quem come da mesa dos demônios não tem fome para buscar a Deus de todo o coração. Não tem esse gemido, não tem essa força na oração, não tem essa força na consagração. Sua consciência está culpada, condenada. Como que cauterizada, queimada a ferro. Então, o cristão que ele não toma a graça para ser fiel, que não se enche do Espírito para, aos poucos, renunciar aquilo que antes pedia perdão, aos poucos você vai conseguindo isso. Então, se você não tem progredido, desde o início da conversão pornografia, peça perdão, pornografia, pede perdão. Aquele círculo. Fica preocupado, pede perdão. Avarento, pede perdão. Magoado, pede perdão. Mas você não rompe. Você não vê um progresso nessas áreas. Você só pede perdão. Faz de novo, pede perdão, faz de novo. Não há um avanço no sentido de que você está mortificando isso. Olha, a graça foi dada para que nós não apenas sejamos perdoados, mas consigamos renunciar isto. Isso é muito importante, queridos. Não é de bate-culpa e condenação. Se você não está conseguindo, peça a imposição de mãos de alguém, peça a oração. Não se conforme em estar girando em círculos no deserto da alma. Não se conforme, queridos e amados irmãos, em ser perdoado quando você sabe que a graça não é apenas perdão para o pecado, mas é poder para parar. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, pelo tempo, à medida que nós tomamos a graça para renovar a nossa mente, nós compreendemos isto. Que coisas de menino e de criança espiritual já era. Aquilo que Deus perdoa no novo convertido, naquele que já podia renunciar, acaba sendo desonra para o Senhor. E aí aquele cristão, ele fica na prateleira, você não vê revelação, você não vê unção, você não vê fogo, você não vê virtude, você não vê terceiro céu na vida do camarada. Porque passou o tempo dele tomar a graça e inclinar a sua alma ao Espírito e renunciar às coisas deste mundo, ele continua cedendo às músicas do mundo, aos esportes violentos, às pornografias, às conversas fúteis, ao tempo demasiado com joguinhos inúteis. Então a graça foi dada em vão, 2 Coríntios 6:1. Porque ele pensou que a graça era apenas para ele ser próspero, saudável. Claro que sim. Mas não só para isso. Por isso que a Bíblia diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Porque ao invés de ele tratar a alma para ser abençoável, para fazer da alma uma avenida através da qual as bênçãos podem fluir por uma fé esclarecida, ele não esclareceu a sua fé, ele não limpou o seu coração. Então ele ficou desejando, mas não se limpando. Aí o que acontece? O espírito está pronto, mas a alma está comprometida, contaminada. A alma está presa, a alma está escravizada, cegada. Porque a alma que poderia ter tomado a graça para buscar diante de Deus mais do que perdão, a mortificação dessas obras, não buscou isto. Se conformou em ficar, me perdoa, Senhor, quando podia já dizer, Senhor, eu decido que isso vai sair da minha vida. Eu decido que não vou mais fazer isso. É claro que no início do processo, quando você decide não fazer mais isso, você vai fazer algumas vezes involuntariamente, mas vai fazer cada vez menos, até que vai chegar um tempo que você não vai fazer mais. Quando eu fui para a igreja no início da minha conversão, eu não parei com a impureza do dia para a noite, mas eu decidi isso e quando veio, isso saiu da minha vida. Então eu quero que você entenda, queridos preciosos irmãos, que a graça que nos foi dada, ela produziu em nós o Espírito da ressurreição, aonde nós temos capacidade de vencermos a carne em todas as suas concupiscências.
Como diz Romanos 13,14, para nós nos enchermos do Espírito e não cumprirmos os chamados, desejos, impulsos, convites da carne. Porque a carne ela nos convida àquilo que vai danificá-la, danificar a nossa alma. A carne tem os seus anzóis e suas iscas. E o propósito da carne é seduzir a alma ao pecado, para que a alma esteja contaminada e impedida de ser abençoada. Então o inimigo fornece coisas desnecessárias, pequenas, bolotas dos porcos, que nos impede de ter revelação, terceiro céu e a liberação do Espírito. Portanto, honrar a Deus. Diga, Senhor, me ensina a mortificar a minha carne. Me ensina, Senhor, que a minha alma esteja cada vez mais se entregando e se sujeitando ao Espírito. Não atendendo os apelos da carne, mas atendendo os apelos do Espírito para ouvir os áudios, para orar, para jejuar, para dobrar os seus joelhos, para evangelizar, para congregar. Ou seja, que a minha alma esteja dizendo sim a Deus e não à carne. Provérbios 3, do 5 ao 7. Porque antes a nossa alma cedia a nossa carne e achava normal. Depois que recebemos o Espírito Santo, quando a nossa alma se sujeita à carne, ela se sente culpada, ela se sente suja, ela se sente condenada. Mas isso não resolve. Não é importante que a alma se sinta culpada, condenada. É importante que a alma aprenda que ela pode mandar na sua carne. Que Deus deu domínio não só dos demônios, das doenças, das dívidas, mas o Senhor nos deu domínio sobre a nossa carne, sobre os impulsos pecaminosos da nossa carne. Às vezes esses impulsos parecem tão fortes e maior que nós e invencíveis, mas eles já foram vencidos e nós temos em Cristo uma nova natureza, através da qual já escapamos das seduções do pecado. Por isso eu quero unir minha fé com você e derramar do meu espírito para a sua alma agora virtude, para que você possa romper com a impureza sexual, com a idolatria, com os vícios, carnalidade. Que você possa romper. Não vem do meu espírito, vem através do meu espírito, porque a fonte é o Senhor. O mesmo que está no teu espírito. Mas como você não tem aprendido, eu quero te ajudar. Para que a tua alma seja sarada dessas feridas que foram produzidas pelo pecado. Quando o Senhor diz que perdoa e purifica, o perdão é imediato, mas a purificação de uma alma é um processo. 1 João 9. Quando pecamos, danificamos a nossa alma como que em ferro. Uma queimadura terceiro grau, ela demora para sarar, não é? Então, quando nós pecamos, nós acabamos prejudicando nossa alma, a percepção da nossa alma. Quando pecamos, nós retrocedemos na percepção espiritual. Sabe aquelas pessoas que antes tinham ânimo de orar, buscar a Deus, e elas vão perdendo o ânimo de orar, ler a Bíblia, congregar? Por quê? Porque a sua alma está enfraquecida. Porque a sua alma foi seduzida, arrastada, cegada. Porque o Espírito nos foi dado e colocou em nós um gemido de interesse por Deus. Esse interesse vai diminuindo à medida que vamos cedendo ao pecado. E esse interesse por Deus vai diminuindo e o interesse pelo pecado vai aumentando à medida que vamos cedendo ao pecado. Um abismo chama outro abismo. Entende? Por isso, queridos, quando nós começamos a nos entregar ao Senhor e começa a sarar a nossa alma, nós começamos a ficar fortes e conseguimos dizer não àquilo que quer nos contaminar. Eu quero agora derramar, através do meu espírito, rios estão fluindo, sarar a tua alma para que ela diga não a este pecado, a este vício, que você vive girando em círculo, pedindo perdão, fazendo de novo, pedindo perdão, fazendo de novo. Hoje é o dia de romper com esse círculo vicioso e dizer, a partir de hoje eu mortifico porque me foi concedido poder. Essa área da minha vida. Eu não vou ceder mais. Eu não vou me entregar mais à ira. Eu não vou me entregar mais ao orgulho. Eu não vou me entregar mais à fofoca. Eu renuncio. Eu tomo agora a unção para obedecer. Eu recebo graça para ser fiel. Receba agora neste momento profético graça para ser fiel. Pai, eu uno a minha fé com este meu irmão. Mateus 18, 19 diz que o que dois de vocês ligarem na terra será feito.
Eu concordo que essa pessoa seja livre das cadeias infernais que a sua alma estava presa. Eu declaro a sua alma liberta agora. Eu declaro a sua alma, Senhor, tocada e capacitada para compreender que ela está livre, que ela não precisa ceder, que ela não precisa se arrastar com a serpente, mas sim que o Senhor nos fez por cabeça, sentado num trono, e que nós não somos fracos, em Cristo nós somos fortes. Em Cristo tudo nós podemos. Por isso essa pessoa acaba de romper e vencer com aquilo que vencia, porque aquele que nos vence se torna Senhor sobre nós. Romanos 6,16 diz que aquele que eu me entrego é Senhor na minha vida. E eu entrego agora a minha alma, o meu corpo, a minha mente, as minhas finanças, a minha saúde, a minha família, o meu ministério, todas as áreas nas tuas mãos, e renuncio todo o pacto com as trevas. Eu concordo que essa pessoa seja livre agora, Pai, de toda legalidade, fecha com teu sangue, levando ao arrependimento sincero, a renúncia sincera, ao desejo de nunca mais fazer isto. Eu quebro toda legalidade, todo atrapalho, toda cegueira, toda ferida, e declaro essa pessoa livre para crescer espiritualmente, receber revelações, para viver uma vida transbordante que o Senhor tem para ela. Neste momento, enquanto nós orávamos, essa pessoa foi trasladada para uma esfera de força, de decisão, de condição, para não apenas pedir perdão, mas para dizer: eu não vou mais ceder. Isto não vai fazer mais parte da minha vida. Meu coração é 100% de Jesus. Pai, se há alguma treva em nosso coração, se há algum lugar que demos para Satanás, alguma brecha, algum pacto, alguma obra maligna, nós renunciamos tudo que é de Satanás e entregamos nosso espírito, alma e corpo 100% ao Senhor Jesus Cristo. Rejeitamos, ordenamos que todas as trevas saiam. Aonde houver trevas, em qualquer área que entrou, seja pelos olhos, pela boca, pela comida, pelos ouvidos, pelo coração, por atos sexuais ilícitos, sai agora em nome de Jesus e não volte mais. Eu declaro essa pessoa liberta, limpa, curada, cheia do teu espírito, capacitada para viver uma vida transbordante, em nome de Jesus. E se você acredita, diga: eu recebo. Amém. Que Deus te abençoe, queridos. Obrigado por me ouvir. Daqui a pouco estaremos no YouTube estudando a palavra de Deus. Convido você às 23 horas para estar comigo, tá bom? Um grande abraço. Jesus te ama, eu também te amo. Passe esse áudio para mais alguém e diga: olha, escute essa palavra que você vai receber virtude para saber como receber a tua cura, a tua bênção. Busca primeiro o reino de Deus e o resto será acrescentado. Lá em Mateus 23:26 diz: limpa por dentro e por fora tudo será limpo. Amém? Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Jesus te ama. God bless you all in Christ Jesus. Aleluia.